um aênio atrás. Caladi virou a pedra nos dedos, deixando as facentas de quartzo suspenso capturarem a luz. Estava encostado contra um grande rochedo, um pé pressionando a pedra, a lança ao seu lado. A pedra refletiu a luz, cintilando em cores diferentes, dependendo da direção em que ele a voltasse. Belos cristais em miniatura reluziam, como as lendárias cidades feitas de joias. Ao seu redor, o exército do Alto Marechal Amaron se preparava para a batalha. Mais de 1000 homens afiavam lanças ou vestiam armaduras de couro. O campo de batalha era ali perto e, sem previsão de grandes tormentas, o exército passara a noite nas tendas. Fazia quase 4 anos desde que se juntara ao exército de Amaron naquela noite chuvosa. 4 anos. E uma eternidade. Soldados corriam de um lado para outro. Alguns levantavam as mãos e saudavam Caladim. Ele acenou de volta, guardando a pedra no bolso, e depois cruzou os braços para esperar. Ali perto, o estandarte de Amaron já estava erguido, um fundo cor de vinho marcado com um par de glifos verdeme escuro que pareciam espinhas brancas com as presas levantadas. Merim e Kat, honra e determinação. O estandarte flutuava diante de um sol nascente, o frio da manhã começando a ceder lugar para o calor do dia. Caladim se virou, olhando para leste. Na direção de um lar para onde nunca poderia retornar. Ele decidira meses atrás. Seu alistamento terminaria em algumas semanas, mas ele ia se alistar novamente. Não poderia encarar seus pais depois de quebrar a promessa de proteger Tien. Um corpulento soldado olho escuros trotou até ele, com um machado preso nas costas, nós brancos nos ombros. A arma em comum era o privilégio de ser um líder de esquadrão. Gary tinha braços grossos e uma espessa barba negra, embora houvesse perdido uma grande extensão de escalpo no lado direito da cabeça. Ele era seguido por 2 dos seus sargentos Nalen e Korabit. Caladi chamou Gary. Pelo pai das tempestades, rapaz. Por que está me incomodando? E num dia de batalha? Estou bem ciente do que vamos encarar, Gary respondeu Caladim, com os braços ainda cruzados. Várias companhias já estavam se reunindo, formando fileiras. Dalent garantiria que o esquadrão de Caladim se posicionasse. Na frente, eles haviam decidido. Seu inimigo, um olho claro chamado Alal, gostava de saraivadas longas. Já haviam lutado com os homens dele várias vezes. Uma vez em particular havia sido marcada a fogo na alma e na memória de Caladim. Ele havia se alistado no exército de Amaron esperando defender as fronteiras alentanas e estava fazendo isso. Contra outros alentanos. Lordes menores que queriam se apropriar de pedaços das terras do Grão-Príncipe Sadias. Às vezes, os exércitos de Amaron tentavam tomar territórios de outros Grão-Príncipes, terras que Amaron alegava que realmente pertenciam a Sadias e que haviam sido roubadas anos antes. Caladim não sabia o que pensar daquilo. De todos os olhoclaros, Amaron era o único em quem confiava. Mas parecia que eles estavam fazendo a mesma coisa que os outros exércitos que combatiam. Caladim. Disse Gary, impaciente. Você tem algo que eu quero, declarou Caladim. Um novo recruta, que se alistou ontem. Galan disse que o nome dele é Sem. Gary fechou a cara. Temos mesmo que fazer isso agora. Fale comigo depois da batalha. Se o garoto sobreviver, talvez eu o entregue a você. Ele começou a se virar para partir, seus homens no encalço. Caladim ergueu-se e pegou a lança. O movimento fez com que Gary estacasse. Você não vai ter trabalho nenhum, disse Caladim em voz baixa. Basta enviar o garoto para o meu esquadrão. Aceite seu pagamento. Fique quieto. Ele mostrou uma bolsa de esferas. Talvez eu não queira vendê-lo, disse Gary, virando-se outra vez. Você não vai vendê-lo. Vai transferi-lo para mim. Gary olhou para a bolsa. Muito bem, então. Talvez eu não goste de como todo mundo faz o que você manda. Não me importa quão bom você é com uma lança. Meu esquadrão é meu, e pronto. Não vou aumentar o preço, Gary. Caladim deixou a bolsa cair no chão. As esferas retiniram. Nós dois sabemos que o menino é inútil para você. Sem treinamento, mal equipado, pequeno demais para ser um bom soldado de frente. Mande-o para mim. Caladim se virou e começou a ir embora. Em segundos, ouviu o estalido quando Gary pegou a bolsa. Valeu a tentativa. Caladim continuou caminhando. O que esses recrutas significam para você, afinal de contas? Gritou Gary para Caladim. Metade do seu esquadrão é de homens pequenos demais para lutar direito. Parece até que você quer morrer. Caladim o ignorou. Passou pelo acampamento, acenando de volta para aqueles que acenavam para ele. A maioria o evitava, ou porque o conheciam e o respeitavam, ou porque tinham ouvido falar da sua reputação. O mais jovem líder de esquadrão no exército, com apenas 4 anos de experiência e já no comando. Um olho escuros precisava viajar para as planícies quebradas para subir mais de posto. O acampamento era uma confusão de soldados se apressando em preparações de último minuto. Mais e mais companhias se reuniam na linha de frente, e Caladim podia ver o inimigo se perfilando na cumeira baixa do outro lado do campo, a oeste. O inimigo. Era assim que eram chamados.
Mas se houvesse realmente uma disputa de fronteiras com os Védenos ou os Rensanos, aqueles homens ficariam ao lado das tropas de Amaron e então lutariam juntos. Parecia que a Guardiã da Noite estava brincando com eles, em algum jogo de azar proibido, ocasionalmente dispondo os homens no seu tabuleiro como aliados, então botando-os para se matarem no dia seguinte. Lanceiros não deviam pensar nesse tipo de coisa. Foi o que lhe disseram, repetidas vezes. Imaginava que devia obedecer, pois percebera que seu dever era manter seu esquadrão vivo da melhor maneira possível. Vencer era secundário. Você não pode matar para proteger. Ele encontrou facilmente o posto do cirurgião, podia sentir os odores de antissépticos e pequenos fogos ardendo. Os aromas o recordavam de sua juventude, que agora parecia muito, muito distante. Ele havia algum dia realmente planejado se tornar um cirurgião. O que havia acontecido com seus pais? E Rossoni? Nada disso importava agora. Ele havia mandado uma mensagem para eles através dos escribas de Amaron, uma nota lacônica que lhe custara uma semana de soldo. Seus pais sabiam que ele havia falhado, e que não pretendia voltar. Não houve resposta. Ben era o chefe dos cirurgiões, um homem alto com um nariz protuberante e um rosto comprido. Ele estava assistindo enquanto seus aprendizes dobravam ataduras. Kaladi certa vez pensara em se ferir para se juntar a eles, todos os aprendizes tinham alguma invalidez que os impedia de lutar. Mas não fora capaz de fazer isso. Ferir a si mesmo parecia uma atitude covarde. Além disso, a cirurgia era sua vida antiga. De certo modo, ele não a merecia mais. Kaladi puxou uma bolsa de esferas do cinto, com a intenção de jogá-las para Ben. Contudo, a bolsa ficou presa no cinto e recusou-se a sair. Kaladi praguejou, cambaleando, puxando mais. A bolsa se soltou subitamente, fazendo com que perdesse novamente o equilíbrio. Uma forma branca e translúcida saiu zumbiu, girando com um ar despreocupado. Espreno de vento tormentoso, disse ele. Eram comuns naquelas planícies rochosas. Ele adentrou o pavilhão do cirurgião, jogando a bolsa de esferas para Ben. O homem alto pegou-a com agilidade, fazendo-a desaparecer em um bolso da sua volumosa túnica branca. O suborno garantia que os homens de Kaladi seriam atendidos primeiro no campo de batalha, contanto que não houvesse olhoclaros precisando de atenção. Estava na hora de juntar-se à linha de frente. Ele apertou o passo, a lança na mão. Ninguém o questionou por usar calças sob a saia de lanceiro, algo que fazia para que seus homens pudessem reconhecê-lo por trás. De fato, ninguém o questionava muito atualmente. Isso ainda lhe parecia estranho, depois de tantas dificuldades nos seus primeiros anos no exército. Ele ainda tinha a sensação de que ali não era seu lugar. Sua reputação o destacava, mas o que podia fazer? Ela impedia que seus homens fossem provocados, e depois de vários anos lidando com um desastre depois do outro, ele podia finalmente parar e pensar. Não tinha certeza de que gostava disso. Pensar havia provado ser perigoso, ultimamente. Fazia muito tempo desde que havia segurado aquela pedra e pensado em ti e no seu lar. Ele abriu caminho até as fileiras de frente, encontrando seus homens exatamente onde havia dito que se posicionassem. Dalent chamou Kaladin, enquanto trotava até o gigantesco lanceiro que era o sargento do esquadrão. Logo teremos um novo recruta. Eu preciso que você... Ele parou de falar. Um jovem de cerca de 14 anos estava ao lado de Dalent, parecendo minúsculo na sua armadura de lanceiro. Kaladin sentiu um lampejo de reconhecimento. Outro rapaz, com um rosto familiar, segurando uma lança de que não deveria precisar. Duas promessas quebradas ao mesmo tempo. Ele chegou aqui sozinho há poucos minutos, senhor, informou Dalent. Eu estava dando instruções. Kaladi fez um esforço para despertar da lembrança. Tim estava morto. Mas pelo pai das tempestades, aquele novo rapaz parecia muito com ele. Bom trabalho, disse Kaladi para Dalent, forçando-se a desviar o olhar de Sem. Eu paguei bom dinheiro para tirar esse garoto de Gary. Aquele homem é tão incompetente que bem poderia estar lutando para o outro lado. Dalent grunhiu, concordando. Os homens saberiam o que fazer com Sem. Tudo bem, pensou Kaladin, vasculhando o campo de batalha em busca de um bom local onde seus homens pudessem se defender. Vamos ao que interessa. Ele ouvira histórias sobre os soldados que lutavam nas planícies quebradas. Os verdadeiros soldados. Caso mostrasse potencial o bastante naquelas disputas de fronteira, era enviado para lá. Supostamente era mais seguro, muito mais soldados, mas menos batalhas. Então Kaladi queria mandar seu esquadrão para lá o mais rápido possível. Ele conversou com Dalent, escolhendo um ponto. Por fim, as cornetas tocaram. O esquadrão de Kaladi avançou. Onde está o garoto? Indagou Kaladi, arrancando sua lança do peito de um homem vestido de marrom. O soldado inimigo caiu no chão, gemendo. Dalent. O corpulento sargento estava lutando. Ele não podia se virar para responder. Kaladi praguejou, varrendo com o olhar o caótico campo de batalha. Lanças atingiam escudos, carne, couro, homens berravam e gritavam. Enxames de esprenos de dor cobriam o terreno,
como pequenas mãos alaranjadas ou pedaços de tendões, brotando do solo entre o sangue dos caídos. O esquadrão de Kaladi estava todo à vista, os feridos protegidos no centro. Todos exceto o novo garoto. Tim. Sem, pensou Kaladin. O nome dele é Sem. Kaladi vislumbrou um lampejo de verde no meio do marrom do inimigo. Uma voz apavorada de alguma maneira se destacou na comoção. Era ele. Kaladi saiu da formação em um salto, provocando um grito de surpresa de Larm, que estivera lutando ao seu lado. Ele se desviou de uma lança jogada por um inimigo, correndo sobre o chão rochoso, pulando por cima de cadáveres. Sem havia sido derrubado, a lança erguida. Um soldado inimigo tirou-lhe a arma. Não. Kaladi bloqueou o golpe, desviando a lança inimiga e escorregando até parar na frente de Sem. Havia 6 lanceiros ali, todos vestindo marrom. Kaladi girou entre eles em uma ofensiva selvagem. Sua lança parecia fluir com vida própria. Ele derrubou um homem, depois abateu outro com uma faca atirada. Ele era como água fluindo colina abaixo, sempre em movimento. Pontas de lanças brilhavam no ar ao seu redor, as hastes sibilando. Nenhuma delas o atingia. Ele não podia ser detido, não quando estava se sentindo daquele jeito. Quando tinha a energia de defender os caídos, o poder de proteger um dos seus homens. Kaladi pôs sua lança em uma posição de descanso, agachado com um pé para frente, o cabo sob o braço. Suor escorrida da sua testa, resfriado pela brisa. Estranho. Não havia uma brisa antes, agora ela parecia envolvê-lo. Todos os 6 lanceiros inimigos estavam mortos ou incapacitados. Kaladi inspirou e expirou uma vez, então voltou-se para verificar a ferida de Sem. Ele havia largado a lança ao lado, e estava de joelhos. O corte não era tão ruim, embora provavelmente fosse muito doloroso para o rapaz. Enquanto pegava uma bandagem, Kaladi olhou de relance o campo de batalha. Ali perto um soldado inimigo se mexia, mas estava ferido com gravidade suficiente para não causar problemas. Dalet e o resto da equipe de Kaladi estava limpando a área de inimigos isolados. Ali perto, um inimigo olho-claros de alta patente estava reunindo um pequeno grupo de soldados para um contra-ataque. Ele vestia uma armadura completa. Não uma armadura fractal, naturalmente, mas aço prateado. Um homem rico, a julgar pelo seu cavalo. Em um piscar de olhos, Kaladi voltou a enfaixar a perna de Sem embora continuasse vigiando o soldado inimigo ferido com o canto do olho. Kaladin, senhor! Exclamou Sem, apontando para o soldado que se mexera. Pai das tempestades. O rapaz acabara de perceber o homem. Será que seus instintos de batalha já tinham um dia sido tão embotados quanto os de Sem? Dalet empurrou o ferido para longe. O resto do esquadrão formou um círculo ao redor de Kaladin, Dalet e Sem. Kaladi terminou o curativo, depois se levantou, pegando a lança. Dalet devolveu-lhe suas facas. Você me deixou preocupado, senhor. Correndo desse jeito. Eu sabia que você me seguiria, disse Kaladin. Levante a bandeira vermelha. Simpson, Coreter, vocês vão voltar com o garoto. Dalet, fique aqui. As fileiras de Amaron estão se deslocando nessa direção. Logo estaremos a salvo. E o senhor? Indagou Dalet. Ali perto, o Olho-Claros não conseguira reunir tropas o suficiente. Ele estava exposto, como uma pedra deixada para trás por um rio que estava secando. Um fractário, disse Sem. Dalet bufou. Não, graças ao pai das tempestades. Só um oficial Olho-Claros. Os fractários são valiosos demais para serem desperdiçados em uma pequena disputa de fronteiras. Kaladi cerrou a mandíbula, olhando para aquele guerreiro Olho-Claros. Como ele se considerava poderoso, sentado no seu caríssimo cavalo, protegido dos lanceiros pela majestosa armadura e alta montaria. Ele brandia sua massa, matando os inimigos ao redor. Aquelas escaramuças eram causadas por indivíduos como ele, olho-claros ambiciosos de baixa patente, que tentavam roubar terras enquanto seus superiores estavam longe, combatendo os parchedianos. Esse tipo tinha muito menos baixas do que os lanceiros, e assim as vidas sob seu comando se tornavam produtos baratos. Cada vez mais, nos últimos anos, todos aqueles olho-claros mesquinhos passaram a representar Rossoni aos olhos de Kaladin. Só Amaron era diferente. Amaron, que havia tratado tão bem o pai de Kaladin, prometendo manter Tien seguro. Amaron, que sempre falava com respeito, mesmo com os lanceiros, seus inferiores. Ele era como Dalinar e Sadias. Não aquela ralé. Claro, Amaron não conseguira proteger Tien. Mas Kaladin também não. Senhor. Disse Dalet, hesitante. Destacamentos 2 e 3, formação em peça, ordenou Kaladi friamente, apontando para o olho-claros inimigo. Vamos tirar um lume nobre do trono. Tem certeza de que é uma boa ideia, senhor? Perguntou Dalet. Temos feridos. Kaladi se voltou para Dalet. Aquele é um dos oficiais de Alau. Pode ser o próprio. O senhor não tem como ter certeza. Não importa. É um chefe de batalhão.
Se matarmos um oficial tão graduado, quase certamente estaremos no próximo grupo enviado para as planícies quebradas. Vamos pegá-lo. Imagine, Dalem. Soldados de verdade. Uma frente de guerra com disciplina e olhos com integridade. Um lugar onde a nossa luta significará alguma coisa. Dalem suspirou, mas assentiu. Ao aceno de Kaladin, 2 subesquadrões se juntaram a ele, igualmente ansiosos. Será que também odiavam aqueles olhoclaros briguentos, ou haviam captado a repulsa de Kaladin? O lume nobre foi surpreendentemente fácil de derrubar. O problema deles praticamente sem exceção era que subestimavam os olho-escuros. Talvez aquele tivesse esse direito. Quantos ele havia matado durante sua vida? O destacamento 3 atraiu a guarda de honra. O destacamento 2 distraiu o olho-claros. Ele não viu Kaladin se aproximando de uma terceira direção. O homem foi derrubado com uma faca no olho, seu rosto estava desprotegido. Ele gritou enquanto caía no chão, ainda vivo. Kaladin enfiou a sua lança no rosto do inimigo, atacando 3 vezes enquanto o cavalo fugia a galope. A guarda de honra do homem entrou em pânico e fuziu para se reunir ao seu exército. Kaladin sinalizou para os 2 destacamentos, batendo a lança contra seu escudo, comunicando o sinal de manter posição. Eles se espalharam em leque, e o baixinho Thor, um homem que Kaladin havia resgatado de outro esquadrão, se agachou ao lado do olho-claros, como se quisesse conferir se ele estava morto. Na verdade, estava procurando discretamente por esferas. Roubar dos mortos era estritamente proibido, mas Kaladin achava que, se Amaron queria os espólios, devia matar o inimigo por conta própria. Ele respeitava Amaron mais do que a maioria bem, mais do que a qualquer outro dos olho-claros. Mas subornos eram dispendiosos. Thor encaminhou até ele. Nada, senhor. Ou ele não trouxe esferas para a batalha, ou estão escondidas sob a placa peitoral. Kaladin assentiu, sério, vasculhando o campo de batalha. As forças de Amaron estavam se recuperando, elas venceriam em pouco tempo. De fato, Amaron provavelmente estava liderando uma investida direta contra o inimigo àquela altura. Ele geralmente entrava na batalha no final. Kaladin limpou o suor da testa. Teria que chamar Norb, o senhor capitão, para comprovar que haviam matado um olho-claros. Primeiro ele precisava que os médicos. Senhor! Gritou Toré subitamente. Kaladin olhou para trás, para as linhas inimigas. Pai das tempestades! Exclamou Thorin. Senhor! Thorin não estava olhando para as linhas inimigas. Kaladin girou, voltando o olhar para as fileiras do seu exército. Ali atacando os soldados em um cavalo tão escuro quanto a própria morte estava uma impossibilidade. O homem vestia uma brilhante armadura dourada. Uma perfeita armadura dourada, como se todas as outras armaduras tivessem sido projetadas para imitá-la. Cada peça encaixava perfeitamente, não havia buracos mostrando alças ou couro. Ela fazia com que o cavaleiro parecesse imenso, poderoso. Como um deus carregando uma majestosa lâmina que deveria ser grande demais para ser usada. Ela era entalhada e estilizada, na forma de chamas em movimento. Pai das tempestades! Sussurrou Kaladin. O fractário surgiu das fileiras de Amaron. Estava cavalgando através delas, abatendo homens ao passar. Por um curto momento, a mente de Kaladin recusou-se a aceitar que aquela criatura, aquela bela divindade podia ser um inimigo. O fato de que o fractário viera pelo lado deles reforçava essa ilusão. A confusão de Kaladin durou até o momento em que o cavalo do fractário pisoteou sem, a espada fractal descendo e acertando a cabeça de Dalet em um golpe único e fácil. Não. Urrou Kaladin. Não. O corpo de Dalet caiu para trás, os olhos aparentemente acesos, com fumaça emanando deles. O fractário abateu Seition e esmagou-lhe deu antes de seguir em frente. Tudo isso foi feito com toda a tranquilidade, como uma mulher parando para limpar uma mancha no balcão. Não! Gritou Kaladin, avançando na direção dos homens caídos do seu esquadrão. Ele não havia perdido ninguém naquela batalha. Já protegera todos. Ele caiu de joelhos ao lado de Dalet, largando a lança. Mas não havia batimento cardíaco e aqueles olhos queimados. Ele estava morto. A dor ameaçou tomar Kaladin. Não. Disse aquela parte da sua mente treinada pelo seu pai. Salve aqueles que puder. Ele se voltou para Sem. O menino fora pisoteado no peito por um casco, que rachara seu externo e despedaçara suas costelas. Ele arfava, os olhos voltados para o céu, lutando para respirar. Kaladin puxou uma bandagem. Então fez uma pausa, olhando para ele. Uma bandagem. Para tratar um tórax esmagado. Sem parou de arfar. Ele teve uma convulsão, os olhos ainda abertos. Ele está vendo. Sibilou o menino. O flautista negro na noite. Ele nos segura na palma da mão, tocando uma melodia que homem nenhum pode ouvir. Os olhos de Sem desfocaram. Ele parou de respirar. O rosto de Lideu havia sido esmagado. Os olhos de Seition fumengavam, e ele também não estava respirando.
Kaladin estava ajoelhado no sangue de Sem, horrorizado, enquanto Thorin e os dois subesquadrões entravam em formação ao seu redor, parecendo tão atônitos quanto ele. Isso não é possível. Eu. Gritos. Kaladin levantou os olhos. A bandeira verde e vinho de Amaron estava voejando ao sul. O fractário havia passado pelo esquadrão de Kaladin seguindo direto para aquela bandeira. Lanceiros fugiam em polvorosa, gritando, se espalhando diante do fractário. A raiva fervilhou dentro de Kaladin. Senhor! Chamou Thorin. Kaladin pegou sua lança e ficou de pé. Seus joelhos estavam cobertos com o sangue de Sem. Seus homens o encaravam, confusos e preocupados. Eles permaneceram firmes no meio do caos, até onde Kaladin podia perceber, eram os únicos homens que não estavam fuzindo. O fractário havia destroçado as fileiras. Kaladin brandiu a lança no ar, depois começou a correr. Seus homens soltaram um grito de guerra, entrando em formação atrás dele, avançando pelo terreno rochoso. Lanceiros em uniformes das duas cores se apressaram em sair do caminho, soltando lanças e escudos. Kaladin ganhou velocidade, as pernas impulsionando, seu esquadrão mal conseguindo acompanhá-lo. Logo à frente, bem diante do fractário, uma fileira de verdes se desfez e correu. A guarda de honra de Amaron. Frente a frente com o fractário, abandonaram sua missão. O próprio Amaron era um homem solitário sobre um cavalo empinando. Estava vestido com armadura prateada, que parecia muito comum quando comparada com a armadura fractal. O esquadrão de Kaladin avançava contra o fluxo do exército, uma fileira de soldados indo na direção errada. Os únicos indo na direção errada. Alguns dos homens fuzindo hesitaram a passagem deles, mas nenhum se juntou ao grupo. Adiante, o fractário cavalgou até Amaron. Com um amplo golpe da espada, o fractário atravessou o pescoço da montaria do alto marechal. Os olhos do cavalo queimaram até se tornarem dois grandes buracos, e ele caiu estrebuchando, com Amaron ainda na sela. O fractário girou seu corcel em uma curva fechada, então se jogou da sela a toda velocidade. Ele atingiu o chão com um som de esmagamento, de algum modo permanecendo de pé e deslizando até parar. Kaladin redobrou sua velocidade. Estava correndo para obter vingança, ou estava tentando proteger seu alto marechal. O único olho claros que mostrara um mínimo de humanidade. Fazia diferença. Amaron se contorcia dentro da volumosa armadura, a carcaça do cavalo sobre sua perna. O fractário levantou sua espada com as duas mãos para liquidá-lo. Chegando por trás, Kaladin gritou e deu um golpe baixo com a base da lança, colocando impulso e força no golpe. A haste da lança se estilhaçou contra a parte de trás da perna do fractário em uma chuva de lascas de madeira. O choque derrubou Kaladin no chão, os braços tremendo, a lança quebrada agarrada nas mãos. O fractário cambaleou, baixando sua espada. Ele virou o rosto coberto pelo elmo na direção de Kaladin, sua postura indicando total perplexidade. Os 20 homens restantes do seu esquadrão chegaram um momento depois, atacando vigorosamente. Kaladin levantou-se ligeiro e correu para pegar a lança de um soldado caído. Ele jogou a lança quebrada fora depois de pegar uma das facas da bainha, agarrou a nova lança no chão, depois voltou-se para ver seus homens atacando como havia ensinado. Eles avançaram contra o inimigo de 3 direções, enfiando lanças entre as juntas da armadura. O fractário olhou ao redor, como se achasse graça de um bando de cachorrinhos latindo perto dele. Nenhum único dos golpes de lança parecia perfurar sua armadura. Ele sacudiu a cabeça sob o elmo. Então atacou. A espada fractal girou em uma série de amplos golpes mortais, cortando cerca de 10 dos lanceiros. Kaladin viu, paralisado de horror, Thorin, Assins, Ameu e 7 outros caírem no chão, os olhos queimando, suas armaduras e armas trespassadas. Os lanceiros restantes recuaram, chocados. O fractário atacou-os novamente, matando Raxa, Navar e 4 outros. Kaladin estava boquiaberto. Seus homens seus amigos mortos em um piscar de olhos. Os 4 últimos fugiram, tropeçando no cadáver de Thorin e caindo no chão, soltando sua lança. O fractário os ignorou, voltando até onde Amaron ainda estava caído, preso. Não, pensou Kaladin. Não, não, não. Algo o fez avançar, contra toda a lógica, contra todo sentido. Enousado, agonizante, furioso. O terreno em depressão onde acontecera a batalha estava vazio, exceto por eles. Os lanceiros prudentes haviam fugido. Seus 4 homens restantes alcançaram a colina a uma curta distância, mas não fugiram. Eles o chamaram. Kaladin. Berrou o Reis. Kaladin, não. Kaladin gritou em vez de fugir. O fractário viu, e girou incrivelmente rápido golpeando. Kaladin se desviou e atacou com a base da lança o joelho do fractário. Ela quicou. Kaladin praguejou, recuando bem quando a espada cortou o ar diante dele. Kaladin recuperou o equilíbrio e avançou. Ele fez uma investida habilidosa contra o pescoço do inimigo. O gorjal repeliu o ataque. A lança de Kaladin mal arranhou a tinta da armadura. O fractário voltou-se contra ele, brandindo a espada com as 2 mãos.
Kaladi passou rapidamente pelo homem, escapando por pouco do alcance daquela espada incrível. Amaron finalmente se libertara, e estava se arrastando pelo chão, puxando uma das pernas múltiplas fraturas, pela aparência retorcida. Kaladi deslizou até parar, girando, fitando o fractário. Aquela criatura não era um deus. Era tudo que os olhoclaros mais mesquinhos representavam a capacidade de matar gente como Kaladi com impunidade. Toda armadura possuía uma fresta. Todo homem tinha um defeito. Kaladi pensou ver os olhos do homem pela abertura da viseira. Aquela fenda era do tamanho certo para uma adaga, mas o lançamento teria que ser perfeito. Precisaria estar perto. Mortalmente perto. Kaladi avançou novamente. O fractário girou a espada no mesmo arco amplo que usara para matar tantos de seus homens. Kaladi se jogou para baixo, escorregando de joelhos e se curvando para trás. A espada fractal relampejou acima dele, cortando o tupo da sua lança. A ponta girou no ar em cambalhotas. Kaladi se esforçou para se pôr novamente de pé. Ele moveu a mão, atirando sua faca nos olhos que o vigiavam por trás da armadura invulnerável. A adaga atingiu o mental apenas ligeiramente fora do ângulo, batendo contra a lateral do elmo e ricocheteando. O fractário praguejou, golpeando outra vez contra Kaladi com sua enorme espada. De pé, Kaladi ainda sentiu o impulso o impelindo para frente. Algo brilhou no ar ao seu lado, caindo rumo ao chão. A ponta da lança. Ele o voou em desafio, girando, agarrando a ponta da lança no ar. Ela estava caindo com a ponta para baixo, e ele a pegou pelos 10 centímetros de haste que ainda restavam, com o polegar contra o toco, a ponta afiada estendida sob sua mão. O fractário girou sua arma enquanto Kaladi freava no chão e movia o braço em um movimento lateral, enfiando a ponta da lança direto na fenda da viseira do fractário. O mundo parou. Kaladi permanecia com o braço estendido, o fractário de pé à sua direita. Amaron havia se arrastado até metade da subida nas margens daquela depressão. Os companheiros de Kaladi estavam nos limites da cena, boquiabertos. Kaladi estava parado, arfando, ainda agarrando a haste da lança, a mão diante do rosto do fractário. O fractário rangeu, depois caiu para trás, batendo no chão com um estrondo. Sua espada caiu dos seus dedos, atingindo o chão em um ângulo e abrindo um buraco na pedra. Cambaleando, Kaladi se afastou, sentindo-se exausto. Perplexo. Entorpecido. Seus homens acudiram, parando todos juntos, olhando para o homem caído. Estavam impressionados, talvez até um pouco reverentes. Ele está morto? Perguntou Alabe em voz baixa. Está, respondeu uma voz próxima. Kaladi se virou. Amaron ainda estava no chão, mas havia arrancado o elmo, o cabelo preto e a barba cobertos de suor. Se ele estivesse vivo, sua espada teria desaparecido. A armadura está caindo do corpo dele. Ele está morto. Sangue dos meus ancestrais. Você matou um fractário. Estranhamente, Kaladi não estava surpreso. Só exausto. Olhou ao redor para os corpos dos homens que haviam sido seus amigos mais queridos. Pegue-a, Kaladi, disse Corey. Kaladi se virou, olhando para a espada fractal que despontava de uma pedra, o punho voltado para o céu. Pegue-a, repetiu Corey. Ela é sua. Pai das tempestades, Kaladi. Você é um fractário. Kaladi deu um passo à frente, aturdido, levantando a mão na direção do punho da espada. Ele agitou a poucos centímetros dela. Tudo parecia errado. Se ele tomasse aquela espada, se tornaria um deles. Seus olhos podiam até mudar, se as histórias estivessem certas. Embora a espada resplandecesse sob a luz limpa dos assassinatos que acabara de cometer, por um momento ela pareceu-lhe rubra. Manchada com o sangue de Dalen. O sangue de Thorin. O sangue de homens que estavam vivos meros segundos atrás. Ela era um tesouro. Homens trocavam reinos por espadas fractais. O punhado de homens olho-escuros que haviam conquistado uma eram imortalizados em canções e em histórias. Mas a ideia de tocar naquela espada o enosava. Ela representava tudo que passara a odiar nos olhoclaros e havia acabado de massacrar amigos queridos. Não podia tornar-se uma lenda por causa de algo assim. Viu seu reflexo no mental cruel da espada, então baixou a mão e deu-lhe as costas. Ela é sua, Corey, disse Kaladi. Estou dando-a a você. O quê? Disse Corey. Adiante, a guarda de honra de Amaron finalmente havia retornado, aparecendo apreensiva no topo da pequena depressão, com um jeito envergonhado. O que está fazendo? Clamou Amaron enquanto Kaladi passava por ele. O que? Você não vai pegar a espada. Eu não a quero, disse Kaladi em voz baixa. Estou entregando-a aos meus homens. Kaladi foi embora, emocionalmente exausto, lágrimas nos olhos enquanto escalava para fora da depressão e abria caminho entre a guarda de honra. Caminhou sozinho de volta para o acampamento de guerra. Eles levam embora a luz, onde quer que espreitem. Ele que é queimada. Corcem, página 104. Shallan estava sentada em silêncio, recostada em uma cama de lençóis brancos esterilizados, em um dos muitos hospitais de Carbran.
Seu braço estava envolto em um curativo bem cuidado e ela segurava sua prancheta de desenho diante de si. As enfermeiras haviam relutantemente deixado que ela desenhasse, contanto que não ficasse nervosa. Seu braço doía, havia se cortado mais profundamente do que pretendera. Esperara simular a ferida causada pelo cálice quebrado, não pensara o bastante para entender como isso ia parecer uma tentativa de suicídio. Embora tenha protestado que simplesmente caíra da cama, podia perceber que as enfermeiras e os fervorosos não aceitavam sua explicação. Ela não podia culpá-los. Os resultados eram embaraçosos, mas pelo menos ninguém pensou que havia transmutado para criar todo aquele sangue. O embaraço era um preço válido para escapar de suspeitas. Ela continuou a desenhar. Estava em um quarto grande e espaçoso, em um hospital carbrantano, as paredes com várias camas alinhadas. A não ser pelos incômodos óbvios, seus 2 dias no hospital haviam passado razoavelmente bem. Ela tivera bastante tempo para pensar sobre aquela tarde mais estranha de sua vida, quando vira fantasmas, transformara vidro em sangue e ouvira um fervoroso oferecer abandonar o fervor para ficar com ela. Ela fizera vários desenhos daquele quarto de hospital. As criaturas espreitavam nas imagens, permanecendo nos cantos do quarto. A presença delas fazia com que fosse difícil para dormir, mas estava lentamente se acostumando. O ar cheirava a sabão e óleo de listre, era banhada regularmente e seu braço lavado com antisséptico para espantar os esprenos de putrefação. Cerca de metade das camas abrigava mulheres doentes, e havia divisórias de tecido em molduras de madeira com rodas que podiam ser movidas entre os leitos para privacidade. Shallan vestia um robe branco simples que abria na frente e que tinha uma longa manga esquerda fechada com um cordão para proteger a mão segura. Ela havia transferido sua bolsa segura para o robe, abotoando-a dentro da manga esquerda. Ninguém havia olhado dentro da bolsa. Depois de darem banho em Shallan, sua bolsa segura fora desabotoada e entregue a ela sem uma palavra, apesar do seu peso incomum. Não se olhava dentro da bolsa segura de uma mulher. Ainda assim, ela ficava com a bolsa por perto sempre que possível. No hospital, todas as suas necessidades eram providas, mas ela não podia ir embora. Era como estar em casa, nas propriedades do seu pai. Mais e mais, isso a apavorava tanto quanto os cabeça de símbolos. Ela tivera uma provinha da independência e não queria voltar à vida de antes. Protegida, mimada, exibida como um troféu. Infelizmente, era improvável que voltasse a estudar com Jaina. Sua suposta tentativa de suicídio dava-lhe uma excelente razão para voltar para casa. Precisava ir. Permanecer, enviando o transmutador sozinho, seria egoísta, considerando essa oportunidade para partir sem levantar suspeitas. Além disso, ela havia usado o transmutador. Poderia aproveitar a longa viagem de volta para descobrir como havia feito isso, então estar pronta para ajudar sua família quando chegasse. Ela suspirou e, depois de alguns sombreados, terminou seu desenho. Era uma imagem daquele lugar estranho que havia visitado. Aquele horizonte distante, com seu sol poderoso, mas frio. As nuvens acima correndo na sua direção, fazendo com que o sol parecesse estar no final de um longo túnel. Acima do oceano flutuavam centenas de chamas, um mar de luzes sobre o mar de contas de vidro. Ela levantou a imagem, olhando para o desenho que estava por baixo. Era ela, encolhida na cama, cercada pelas estranhas criaturas. Não ousava contar a Jaina o que vira, tinha medo de revelar que havia transmutado e, portanto, cometido o roubo. A imagem seguinte era dela deitada no chão em meio ao sangue. Shallan levantou os olhos do caderno. Uma fervorosa vestida de branco estava sentada contra a parede ali perto, fingindo costurar, mas na verdade vigiando, caso Shallan decidisse se machucar novamente. Shallan apertou os lábios em uma linha fina. É uma boa desculpa, ela disse a si mesma. Funciona perfeitamente. Pare de sentir tanta vergonha. Voltou para o último esboço do dia. Representava um dos cabeça de símbolos. Sem olhos, sem rosto, só aquele irregular símbolo alienígena com pontas semelhantes a cacos de cristal. Eles tinham que ter algo a ver com a transmutação. Não tinham. Eu visitei outro lugar, ela pensou. Acho que falei com o espírito do cálice. Será que um cálice tinha alma? Ao abrir sua bolsa para verificar o transmutador, descobriu que a esfera que Cabeçal lhe dera havia deixado de brilhar. Lembrava-se de uma vaga sensação de luz e beleza, uma tempestade dentro dela. Ela tirara parte da luz da esfera e a entregara ao cálice ao espreno do cálice como um suborno para se transformar. Era assim que a transmutação funcionava. Ou ela estava apenas forçando conexões. Shallan baixou o caderno enquanto visitantes adentravam o quarto e começavam a se mover entre os pacientes. A maioria das mulheres sentou-se animadamente ao ver o rei Taravangian, com seus trajes laranja e argentil e maduro. Ele pausou em cada cama para conversar. Ela ouvira dizer que ele fazia visitas frequentes, pelo menos uma vez por semana. Por fim, ele chegou ao leito de Shallan. Sorriu para ela, sentando-se em um banco acolchoado fornecido por um de seus muitos assistentes. E a jovem Shallan Davar. Fiquei terrivelmente triste ao saber do seu acidente. Desculpe não ter vindo antes. Os deveres do Estado me impediram.
Está tudo bem, Vossa Majestade. Não, não, não está, disse ele. Mas as coisas são como devem ser. Há muitos que reclamam que passo tempo demais aqui. Chalan sorriu. Essas reclamações nunca eram veementes. Os senhores de terras e senhores das casas que praticavam jogos políticos na corte estavam bastante satisfeitos com um rei que passava tanto tempo fora do palácio, ignorando suas tramas. Este hospital é incrível, Vossa Majestade. Mal posso acreditar em como todos são bem tratados. Ele abriu um largo sorriso. Meu grande triunfo. Tanto olho-claros quanto olho-escuros, ninguém é deixado de lado. Seja mendigo, prostituta ou marinheiro de outras terras. Tudo é pago pelo Palanel, sabe? De certo modo, até o mais obscuro e inútil registro está ajudando a curar os enfermos. Estou feliz de estar aqui. Duvido, criança. Um hospital como este é, talvez, a única coisa em que um homem pode investir tanto dinheiro e ficar exultante se nunca for usada. É uma tragédia que você tenha se tornado minha hóspede. O que quero dizer é que prefiro ficar doente aqui do que em outro lugar. Mas suponho que seja como dizer que é preferível se engasgar com vinho do que com água e sabão. Ele riu. Você é uma menina doce, disse ele, se levantando. Há algo que eu possa fazer para melhorar sua estadia? Encerrá-la. Infelizmente não posso dar essa permissão, replicou ele, com um olhar terno. Tenho que me curvar à sabedoria dos meus cirurgiões e enfermeiras. Eles dizem que você ainda corre risco. Temos que pensar na sua saúde. Manter-me aqui me dá saúde às custas do meu bem-estar, Vossa Majestade. Ele balançou a cabeça. Não podemos permitir que você sofra outro acidente. Eu compreendo. Mas prometo que estou me sentindo muito melhor. O episódio que tive foi causado por excesso de trabalho. Mas agora que estou relaxada, não corro mais perigo. Isso é ótimo, mas ainda precisamos mantê-la aqui por mais uns dias. Sim, Vossa Majestade. Mas eu poderia pelo menos receber visitas. Até agora, a equipe do hospital insistiu que eu não devia ser incomodada. Sim. Entendo que isso poderia ajudá-la. Vou falar com os fervorosos e sugerir que lhe permitam receber alguns visitantes. Ele hesitou. Quando estiver recuperada, poderia ser melhor suspender seu treinamento. Ela fez uma careta, tentando não sentir nojo de si mesma pelo fezimento. Detestaria fazer isso, Vossa Majestade. Mas estou sentindo muita falta da minha família. Talvez eu deva voltar para casa. Uma excelente ideia. Tenho certeza de que os fervorosos ficarão mais inclinados a liberá-la se souberem que você está indo para casa. Ele sorriu generosamente, pousando uma mão no seu ombro. Este mundo às vezes é uma tempestade. Mas lembre-se de que o sol sempre se levanta novamente. Obrigada, Vossa Majestade. O rei se afastou, visitando outros pacientes, depois conversando em voz baixa com os fervorosos. Nem 5 minutos se passaram antes que Jaena entrasse pela porta com seu característico andar empertigado. Estava usando um lindo vestido azul escuro com bordados dourados. Seu cabelo preto estava trançado e preso com 6 grampos de ouro, suas bochechas brilhavam com blush, os lábios rubros com pintura. Ela se destacava na sala branca como uma flor em um campo de pedra estéril. Ela deslizou na direção de Chalan com os pés ocultos sob a bainha da saia de seda, carregando um livro grosso sob o braço. Um fervoroso trouxe-lhe um banco e ela se sentou no mesmo lugar onde estivera o rei. Jaena observou Chalan, o rosto rígido e impassível. Já me disseram que a minha tutela é exigente, até mesmo severa. Esse é um dos motivos por que costumo recusar pupilas. Peço perdão pela minha fraqueza, luminosa, disse Chalan, baixando os olhos. Jaena pareceu descontente. Não quis sugerir que fosse culpa sua, menina. Estava tentando dizer o contrário. Infelizmente, não estou acostumada com tal comportamento. Pedir desculpas. Sim. Bem, sabe. Para criar habilidade em pedir desculpas, é preciso primeiro cometer erros. É esse o seu problema, Jaena. A senhora é absolutamente péssima nisso. A expressão da mulher suavizou-se. O rei mencionou que você pretende voltar à sua família. O quê? Quando? Nós nos encontramos no corredor lá fora, disse ela. E ele finalmente me deu a permissão de visitá-la. Assim, até parece que a senhora estava lá esperando. Jaena não respondeu. Mas a sua pesquisa pode ser feita na câmara de espera do hospital. Ela hesitou. Tem sido um pouco difícil me concentrar nesses últimos dias. Jaena quase está agindo feito uma humana. Jaena fitou-a com reprovação, e Chalan fez uma se retraiu, imediatamente se arrependendo das suas palavras. Sinto muito. Eu não aprendo, não é? Ou talvez esteja apenas praticando a arte da desculpa. Para não ficar tão constrangida quando for necessário, como eu. Muito astuto da minha parte. De fato. Posso parar agora, então? Pediu Chalan. Acho que já pratiquei o bastante.
Na minha opinião, pedir desculpas é uma arte que precisa de mais mestres. Não me use como modelo. O orgulho muitas vezes é confundido com impecabilidade. Ela se inclinou para a frente. Sinto muito, Shalandavar. Ao sobrecarregá-la, posso ter feito um mal ao mundo e roubado dele uma das grandes eruditas da nova geração. Shalan enrubesceu, sentindo-se ainda mais tola e culpada. Seus olhos foram até a mão de sua mestra. Jaena usava a luva preta que ocultava a cópia. Com os dedos da sua mão segura, Shalan agarrou a bolsa segura contendo o transmutador. Se Jaena soubesse. Jaena tirou o livro debaixo do seu braço e colocou-o na mesa ao lado de Shalan. Isto é para você. Shalan pegou o livro e abriu na folha de rosto, mas estava em branco. A seguinte também, assim como todas no seu interior. A ruga na sua testa se aprofundou e ela olhou para Jaina. Ele se chama Livro das Páginas Infinitas, disse Jaina. Tenho certeza de que não são infinitas, luminosa. Ela abriu a última página e mostrou-a. Jaina sorriu. É uma metáfora, Shalan. Muitos anos atrás, uma pessoa querida fez uma bela tentativa de me converter ao vorinismo. Esse foi o método que ele usou. Shalan inclinou a cabeça. A sua busca é pela verdade, continuou Jaina, mas você também se apega à sua fé. Isso merece muita admiração. Procure o devotário da sinceridade. É um dos menores devotários, mas este livro é seu guia. Um livro com páginas em branco. De fato. Eles adoram o Todo-Poderoso, mas são guiados pela crença de que sempre há mais respostas a serem descobertas. O livro não pode ser preenchido, já que há sempre algo novo a aprender. Nesse devotário, ninguém é punido por fazer perguntas, mesmo aquelas que desafiam os preceitos do vorinismo. Ela balançou a cabeça. Não posso explicar os dogmas deles. Você deve conseguir encontrá-los em Vedenar, embora não haja nenhum em Carbran. Eu. Shalan deixou a voz morrer ao notar como a mão de Jaina pousava carinhosamente no livro. Era precioso para ela. Não imaginei que houvesse fervorosos dispostos a questionar as próprias crenças. Jaina ergueu uma sobrancelha. É possível encontrar homens sábios em qualquer religião, Shalan, e bons homens em todas as nações. Aqueles que verdadeiramente buscam a sabedoria, aqueles que reconhecem a virtude em seus adversários, e que aprendem com quem aponta seus erros. Todos os outros. Herese, Voré, esperista ou maquiano. Têm mentes igualmente fechadas. Ela retirou a mão do livro, fazendo menção de se levantar. Ele está errado, disse Shalan subitamente, compreendendo. Jaena se voltou para ela. Cabiçal, explicou Shalan, o rosto vermelho. Ele disse que a senhora estava pesquisando os esvaziadores porque desejava provar que o vorinismo era falso. Jaena bufou, zombeteira. Não dedicaria 4 anos da minha vida a uma busca tão vazia. É idiotice tentar provar uma negativa. Os vorês que acreditem no que quiserem. Os sábios entre eles encontrarão bondade e consolo na sua fé, os tolos serão tolos independentemente de em que acreditarem. Shalan frangiu o senho. Então por que Jaena estava estudando os esvaziadores? Ah! É só falar da tempestade que começa a ventar, disse Jaina, voltando-se para a entrada do quarto. Assustada, Shalan percebeu que Cabiçal havia acabado de chegar, vestindo seu traje cinzento de costume. Estava discutindo em voz baixa com uma enfermeira, que apontava para a cesta que ele carregava. Finalmente, a enfermeira jogou as mãos para o alto e foi embora, deixando Cabiçal se aproximar, triunfante. Finalmente. Disse ele a Shalan. O velho Mongon sabe ser um verdadeiro tirano. Mongon? Perguntou Shalan. O fervoroso que administra este lugar, explicou Cabiçal. Deviam ter permitido minha entrada imediatamente. Afinal de contas, eu sei do que você precisa para melhorar. Ele pegou uma jarra de geleia, com um sorriso largo. Jaena continuou no seu banco, fitando Cabiçal do outro lado da cama. Pensei que você daria uma trégua a Shalan, considerando que sua atenção a levou ao desespero. Cabiçal enrubesceu. Ele olhou para Shalan, que viu a súplica nos seus olhos. Não foi você, Cabiçal, disse ela. Eu só. Não estava pronta para a vida fora de casa. Ainda não sei o que me passou pela cabeça. Nunca fiz nada assim antes. Ele sorriu, puxando um banco para se sentar. Na minha opinião, é a falta de cor nesses lugares que mantém as pessoas doentes por tanto tempo. Isso e a falta de comida adequada. Ele piscou, voltando o pote para Shalan. Era de um vermelho escuro. Morango. Nunca ouvi falar, disse Shalan. É extremamente raro, disse Jaina, estendendo a mão para o pote. Como a maioria das plantas de Shinovar, não cresce em outros locais. Cabiçal pareceu surpreso quando Jaina removeu a tampa e passou um dedo no interior do pote. Ela agitou, então levou uma porção da geleia ao nariz para cheirá-la. Pensei que a senhora detestasse geleia, luminosa Jaina. E detesto. Só estava curiosa em relação ao cheiro. Ouvi falar que morangos têm um aroma bem característico.
Ela fechou a tampa, então limpou o dedo no seu lenço. Também trouxe pão, disse Cabeçal. Ele tirou um pequeno pedaço de pão fofo. É gentil da sua parte não me culpar, Xalã, mas percebo agora que fui muito insistente nas minhas atenções. Pensei que talvez pudesse trazer isto e o quê? Cortou Jaina. Absolver a si mesmo. Sinto muito por levá-la ao suicídio. Tome aqui um pouco de pão. Com o rosto corado, ele baixou os olhos. É claro que quero um pedaço, disse Xalã, olhando feio para Jainá. E ela também. Foi muito gentil da sua parte, Cabeçal. Ela pegou o pão, partindo um pedaço para Cabeçal, outro para si mesma e um para Jainá. Não disse Jainá. Obrigada. Jaina. Poderia por favor experimentar só um pouco. Incomodava-lhe o fato de os outros dois não se darem bem. A mulher mais velha suspirou. Ora, está bem. Ela pegou o pão, segurando-o enquanto Xalã e Cabeçal comiam. O pão era úmido e delicioso, embora Jainá tenha feito uma careta ao colocar o seu pedaço na boca e mastigá-lo. Você realmente devia experimentar a geleia, disse Cabeçal para Xalã. Morango é muito difícil de encontrar. Tive que procurar muito. Sem dúvida subornando comerciantes com dinheiro do rei, comentou Jainá. Cabeçal suspirou. Luminosa Jainá, entendo que a senhora não gosta de mim. Mas estou me esforçando muito para ser agradável. Poderia pelo menos fingir fazer o mesmo. Jaena olhou de relance para Xalã, provavelmente lembrando-se da suposição de Cabeçal que minar o vorinismo era a meta da sua pesquisa. Ela não pediu desculpas, mas também não retrucou. Menos mal, pensou Xalã. A geleia, Xalã, disse Cabeçal, oferecendo-lhe uma fatia de pão. Ah, claro. Ela removeu a tampa do pote, segurando-o entre os joelhos e usando a mão livre. Imagino que tenha perdido seu navio, comentou Cabeçal. Sim. Que navio? Perguntou Jainá. Xalã se retraiu. Eu estava planejando ir embora, Luminosa. Sinto muito. Devia ter lhe contado. Jaena inclinou-se para trás. Suponho que era de se esperar, considerando tudo o que aconteceu. Geleia. Ofereceu Cabeçal novamente. Xalã frangiu o senho. Ele estava sendo particularmente insistente em relação à geleia. Ela levantou o pote e cheirou-o, depois recuou. Que cheiro horrível. Isso é geleia. Cheirava a vinagre e limo. O quê? Disse Cabeçal, alarmado. Ele pegou o pote, cheirando o conteúdo, e depois se afastou, com um ar enojado. Parece que comprou um pote estragado, comentou Jainá. Não deveria ter esse cheiro. De modo algum, respondeu Cabeçal. Ele hesitou, então passou o dedo na geleia mesmo assim, provando um grande bocado. Cabeçal. Disse Xalã. Isso é nojento. Ele tossiu, mas forçou-se a engolir. Na verdade não está tão ruim. Você devia experimentar. O quê? De verdade, insistiu ele, empurrando a geleia na direção dela. Quer dizer, eu queria fazer algo especial para você. E acabou dando muito errado. Eu não vou provar, Cabeçal. Ele hesitou, como se estivesse pensando em obrigá-la. Por que estava agindo de modo tão estranho? Cabeçal levou uma mão à cabeça, se levantou e afastou-se cambaleando do leito. Então acelerou o passo rumo à saída. Ele só chegou à metade do caminho antes de cair no chão, seu corpo escorregando um pouco na pedra imaculada. Cabeçal. Disse Xalã, saltando da cama e correndo até ele, sem se importar com suas poucas vestes. Ele estava tremendo. É. É. E ela também. O quarto estava girando. Subitamente, ela se sentiu muito, muito cansada. Tentou ficar de pé, mas escorregou, Yonza. Mal sentiu quando atingiu o chão. Alguém estava se ajoelhando ao lado dela, praguejando. Jaena. Sua voz estava longe. Ela foi envenenada. Preciso de uma granada. Tragam-me uma granada. Tenho uma na minha bolsa segura, Xalã pensou. Tateou por ela desajeitadamente, conseguindo desfazer o laço da manga de sua mão segura. Por quê? Porque ela quer. Mas não, não posso mostrar isso a ela. O transmutador. Sua mente estava tão confusa. Xalã disse a voz de Jaena em um sussurro ansioso. Vou ter que transmutar seu sangue para purificá-lo. Vai ser perigoso. Extremamente perigoso. Não sou boa com carne ou sangue. Não é minha especialidade. Ela precisa dele. Para me salvar. Debilmente, ela puxou sua bolsa segura com a mão direita. Você. Não pode. Silêncio, menina. Onde está a granada que eu pedi? Você não pode transmutar, disse Xalã em um fio de voz, abrindo o cordão da sua bolsa. Ela a virou de cabeça para baixo, vendo vagamente um objeto dourado cair no chão, junto com a granada que recebera de Cabeçal. Pai das tempestades. Por que o quarto estava girando tanto? Jaena ofegou, surpresa.
Era um som distante. Apagando. Algo aconteceu. Um lampejo de calor atravessou Shallan, queimando algo dentro da sua pele, como se houvesse sido jogada em um caldeirão fervilhante. Ela gritou, arqueando as costas, seus músculos espaimando. E tudo ficou preto. Radiante barra de terra natal barra o anunciador vem barra para anunciar barra a terra natal dos radiantes. Embora eu não seja admiradora da poesia Ketek como meio de transmitir informações, este poema de Alá é frequentemente citado em referência a Uritiru. Acredito que alguns confundiam o lar dos radiantes com sua terra natal. As gigantescas paredes do abismo que se elevavam dos dois lados de Caladi escorriam musgo cinza esverdeado. As chamas da sua tocha dançavam, enquanto a luz era refletida em seções de pedra lisa molhadas pela chuva. O ar úmido era gelado, e a grande tormenta deixara poças e lagos. Ossos finos, uma una e um rádio despontavam de uma poça profunda pela qual Caladi passou. Ele não olhou para ver se o resto do esqueleto estava lá. Enchentes relâmpago, pensou Kaladin, prestando atenção nos passos dos carregadores atrás dele. Aquela água tem que ir para algum lugar, senão estaríamos cruzando canais em vez de abismos. Kaladin não sabia se podia confiar ou não no seu sonho, mas andara perguntando, e era verdade que a borda oriental das planícies quebradas era mais aberta do que o lado ocidental. Os platos eram erodidos. Se os carregadores conseguissem chegar lá, talvez conseguissem de fugir para leste. Talvez. Muitos demonios dos abismo viviam naquela área, e batedores alentanos patrulhavam o perímetro além. Se a equipe de Caladi se deparasse com eles, seria difícil explicar o que um grupo de homens armados, muitos deles com marcas de escravos, estava fazendo lá. Ele caminhava junto da parede do abismo, aproximadamente na altura da cabeça de Caladi. Esprenos de gravidade não a puxavam para baixo como faziam com tudo mais. Ela caminhava com as mãos atrás das costas, sua minúscula saia na altura dos joelhos flutuando em um vento intangível. Escapar para leste. Parecia improvável. Os grão-príncipes haviam tentado intensamente explorar aquele caminho, procurando uma rota até o centro das planícies. Eles falharam. Demonios dos abismo haviam matado alguns grupos. Outros haviam sido pegos nos abismos durante grandes tormentas, apesar das precauções. Era impossível prever perfeitamente as tempestades. Outras expedições de batedores conseguiram evitar esses dois destinos. Haviam usado enormes escadas extensíveis para escalar até os platos durante grandes tormentas. Contudo, haviam perdido muitos homens, já que os tubos dos platos forneciam proteção esparsa durante as tempestades, e não era possível levar vagões ou outros abrigos pelos abismos. O maior problema, segundo ouvira, eram as patrulhas dos parchedianos. Elas descobriram e mataram dúzias de expedições de batedores. Caladi. Chamou Tep, agitado, lançando respingos ao passar por uma poça onde flutuavam pedaços de uma carapaça vazia de crenguezo. Você está bem? Ótimo. Está pensando demais. Eu comi demais, isso se disse Caladi. O grude estava especialmente espesso esta manhã. Tep sorriu. Nunca pensei que você fosse piadista. Eu costumava ser mais assim. Puxei da minha mãe. Não dava para falar nada com ela sem que fosse torcido e rebatido. Tep assentiu. Eles caminharam em silêncio por algum tempo, os carregadores mais atrás rindo enquanto Dui contava uma história sobre a primeira garota que ele beijou. Filho, anda sentindo algo estranho ultimamente? Disse Tep. Estranho. Estranho, como? Não sei. Só. Algo esquisito. Ele tossiu. Sabe, como estranhos aumentos de força. Uma. Sensação de que está leve. Uma sensação de que estou o quê? Leve. Talvez, como se sua cabeça estivesse leve. Cabeça leve. Esse tipo de coisa. Raios, garoto, estou só verificando se você ainda se sente doente. Você apanhou bastante daquela grande tormenta. Estou bem, disse Kaladin. Na verdade, incrivelmente bem. Estranho, hein? Era estranho. Isso alimentava sua preocupação constante de que estava sujeito a algum tipo de maldição sobrenatural do tipo que em teoria se abatia sobre quem procurava a antiga magia. Havia histórias de homens malignos transformados em imortais, então torturados repetidamente como estes, cujos braços eram arrancados todos os dias por ter sacrificado seu filho aos esvaziadores em troca de saber o dia da sua morte. Era só uma história, mas histórias tinham suas origens. Kaladi continuava vivo quando todos os outros haviam morrido. Seria isso obra de algum espreno da danação, brincando com ele como um espreno de vento, mas infinitamente mais nefasto. Deixando-o pensar que podia ser capaz de fazer algum bem, então matando todo mundo que tentasse ajudar. Supostamente havia milhares de tipos de esprenos, muitos que as pessoas nunca haviam visto ou que desconheciam. Ele seguia. E se algum tipo de espreno maligno estivesse fazendo o mesmo? Um pensamento muito perturbador. A superstição é inútil, ralhou consigo mesmo. Pense demais nisso e vai acabar como Durk, insistindo que precisa usar suas botas da sorte em todas as batalhas.
Eles chegaram à ascensão onde o abismo se bifurcava, dividindo-se ao redor de um plato lá no alto. Kaladi voltou-se para encarar os carregadores. Este lugar aqui serve. Os carregadores pararam e se juntaram. Ele podia ver a expectativa em seus olhos, a empolgação. Também já sentira aquilo, na época quando ainda não conhecia a dor muscular e os ferimentos da prática. Estranhamente, Kaladi agora sentia que estava mais fascinado e mais desapontado com a lança do que na juventude. Ele amava o foco, a sensação de certeza que experimentava quando lutava. Mas isso não salvara aqueles que o seguiram. É agora que deveria dizer que vocês são um bando miserável, disse Kaladi aos homens. Foi assim que sempre vi fazerem. O sargento instrutor diz aos recrutas que eles são patéticos. Aponta as fraquezas deles, às vezes luta com alguns, dando rasteiras neles para ensinar-lhes humildade. Eu fiz isso algumas vezes ao treinar novos lanceiros. Kaladi sacudiu a cabeça. Hoje, não é assim que vamos começar. Vocês não precisam de humilhação. Vocês não sonham com a glória, sonham com a sobrevivência. Mais que tudo, vocês não são o grupo lamentável e despreparado de recrutas com que a maioria dos sargentos tem que lidar. Vocês são duros. Já os vi correrem quilômetros a fio carregando uma ponte. Vocês são bravos. Já os vi avançarem direto para uma fileira de arqueiros. Vocês são determinados. Do contrário, não estariam aqui agora, comigo. Kaladi caminhou até a parede do abismo e extraiu uma lança descartada de um entulho trazido pelas enchentes. Quando a pegou, no entanto, percebeu que a ponta da lança havia caído. Ele quase a jogou fora, depois reconsiderou. Era perigoso quando segurava lanças. Faziam com que ele quisesse lutar, e podiam levá-lo a pensar que era o que fora antes, Kaladi filho da tempestade, um confiante chefe de pelotão. Ele não era mais aquele homem. Parecia que sempre que ele pegava em armas, as pessoas ao seu redor morriam amigos e inimigos. Então, por enquanto, parecia bom segurar aquela haste de madeira, era só um bastão, mais nada. Uma vara que ele podia usar para treinamento. Podia encarar o retorno à lança em outra ocasião. É bom que já estejam preparados, disse Kaladi aos homens. Porque não temos as 6 semanas costumeiras para treinar um novo lote de recrutas. Em 6 semanas, Sadias terá conseguido dar cabo de metade de nós. Pretendo vê-los todos bebendo cerveja marrom em uma taverna em algum lugar seguro daqui a 6 semanas. Vários deles se animaram um pouco ao ouvir isso. Teremos que ser rápidos, continuou Kaladi. Terei que pressioná-los bastante. É nossa única opção. A primeira coisa que precisam aprender é que não tem problema em se preocupar. Os 33 carregadores estavam dispostos em 2 fileiras. Todos quiseram ir. Até Leiten, que se ferira tão feio. Ninguém entre eles estava tão machucado que não pudesse caminhar, embora David continuasse com o olhar perdido. Rocha estava de braços cruzados, aparentemente sem intenção de aprender a lutar. Shen, o parmano, estava lá no fundo, olhando para o chão. Kaladi não pretendia colocar uma lança nas mãos dele. Vários dos carregadores pareciam confusos pelo que Kaladi havia dito sobre emoções, embora Teft só houvesse erguido uma sobrancelha e Moaz houvesse bocejado. Como assim? Perguntou Drey, um homem louro e magro, de membros longos e musculosos, que falava com um leve sotaque, era de um lugar do extremo ocidente, chamado Rianal. Muitos soldados pensam que na hora da luta é melhor ser frio e sem emoções, explicou Kaladin, correndo o polegar pela haste, sentindo a textura da madeira. Acho que isso é pura baboseira. Sim, vocês precisam de foco. Sim, emoções são perigosas. Mas se você não se preocupar com nada, o que é você? Um animal, pensando apenas em matar. Nossa paixão é o que nos torna humanos. Nós temos que lutar por um motivo. Então eu digo que não tem problema se preocupar. Vamos falar sobre como controlar seu medo e raiva, mas lembrem dessa primeira lição que ensinei a vocês. Vários dos carregadores assentiram. A maioria ainda parecia confusa. Kaladi lembrou-se de estar no lugar deles, se perguntando por que Tox perdia tempo falando sobre emoções. Pensar a compreender emoções, seu impulso de aprender a usar a lança viera por causa das suas emoções. Vingança. Ódio. Um desejo de poder para se vingar de Vark e dos soldados do seu esquadrão. Ele ergueu os olhos, tentando banir essas memórias. Não, os carregadores não compreendiam suas palavras sobre se preocupar, mas talvez se lembrassem mais tarde, como acontecera com Kaladin. A segunda lição, prosseguiu Kaladin, batendo a lança decapitada na rocha com um estrondo que ecoou pelo abismo, é mais utilitária. Antes que possam aprender a lutar, precisam aprender a ficar de pé. Ele deixou a lança cair. Os carregadores o fitavam com visível decepção. Kaladin se pôs em uma postura básica de lanceiro, com os pés bem separados mas não demais, virado de lado, joelhos dobrados em um leve agachamento. Scar, quero que tente me empurrar para trás. O quê? Tente me desequilibrar, disse Kaladin. Me force a tropeçar. Scar deu de ombros e avançou. Ele tentou empurrar Kaladin, que se livrou facilmente das mãos dele com um rápido movimento de pulso.
Scar praguejou e atacou novamente, mas Kaladi pegou seu braço e o empurrou para trás, fazendo-o cambalear. Drui, venha ajudá-lo, ordenou Kaladin. Moaz, você também. Tentem me desequilibrar. Os outros dois se juntaram a Scar. Kaladin evitou os ataques, permanecendo bem no meio deles, ajustando sua postura para rechaçar cada tentativa. Ele agarrou o braço de Drey e puxou-o para a frente, quase derrubando-o. Impediu uma investida de ombro de Scar, desviando o peso do homem e esquivando-se. Ele recuou quando Moaz o agarrou, desequilibrando-o. Kaladin permaneceu completamente inabalável, movendo-se entre eles e ajustando seu centro de equilíbrio ao dobrar os joelhos e posicionar os pés. O combate começa com as pernas, disse Kaladin enquanto se desviava dos ataques. Não importa quão rápido você dá socos ou quão precisos são suas investidas. Se o seu oponente puder derrubá-lo ou fazê-lo tropeçar, você perde. Perder significa morrer. Vários dos carregadores que estavam assistindo tentaram imitar Kaladin, se agachando. Scar, Drey e Moaz haviam finalmente decidido tentar um ataque coordenado, planejando agarrar Kaladin ao mesmo tempo. Muito bem, vocês três. Ele acenou para que voltassem até os outros. Eles relutantemente interromperam seus ataques. Vou dividir vocês em pares. Vamos passar o dia todo hoje. E provavelmente a semana inteira. Trabalhando as posturas. Aprender a mantê-las, a não travar os joelhos quando for ameaçado, a manter seu centro de gravidade. Vai levar tempo, mas prometo que se começarem com isso, se tornarão perigosos muito mais rápido. Mesmo que pareça que tudo o que estão fazendo de início é ficarem de pé. Os homens assentiram. Teft, divida os homens em pares por tamanho e peso, então mostre a eles uma postura básica de lança para frente. Sim, senhor. Gritou Teft. Então estacou, percebendo o que acabara de revelar. A velocidade com que respondeu tornara óbvio que Teft já fora um soldado. O homem encarou Kaladin e viu que ele percebera. O homem mais velho fechou a cara, mas Kaladin sorriu. Tinha um veterano sob seu comando, isso facilitaria bastante as coisas. Teft não fingiu ignorância, e facilmente entrou no papel de sargento-instrutor, dividindo os homens em pares, corrigindo suas posturas. Não admira que ele nunca tire aquela camisa, pensou Kaladin. Ela provavelmente esconde muitas cicatrizes. Enquanto Teft instruía os homens, Kaladin apontou para Rocha, gesticulando para que se aproximasse. Sim? Perguntou Rocha. Seu peito era tão largo que seu colete de carregador de pontes mal fechava. Você falou algo antes, disse Kaladin. Que lutar era indigno. É verdade. Não sou um quarto filho. O que isso tem a ver? O primeiro filho e o segundo filho são necessários para cuidar da lavoura e do rebanho, explicou Rocha, levantando um dedo. É mais importante. Sem comida, ninguém vive, sim. Terceiro filho é artesão. Sou eu. Eu sirvo com orgulho. Só quarto filho pode ser guerreiro. Os guerreiros não são tão necessários como comida ou artesanato. Está vendo? A sua profissão é determinada pela ordem de nascimento. É, respondeu Rocha, orgulhoso. É a melhor maneira. Nos picos, sempre é comida. Nem todas as famílias têm 4 filhos. Então nem sempre um soldado é necessário. Eu não posso lutar. Que homem faria isso diante dos Litekanaki? Kaladin olhou de relance para SYL. Ela deu de ombros, aparentemente sem se importar com as ações de Rocha. Tudo bem, então tem outra coisa que quero que faça. Vá pegar Lopen, David. Kaladin hesitou. E Chen. Traga-o também. Rocha obedeceu. Lopen estava na fileira, aprendendo as posturas, embora David, como de costume, estivesse sozinho a um canto, sem olhar para nada em particular. Qualquer coisa que ele tivesse era bem pior que o costumeiro trauma de batalha. Chen estava ao lado dele, hesitante, como se não soubesse seu lugar. Rocha puxou Lopen para fora da fileira, então agarrou David e Chen e caminhou de volta até Kaladin. Gancho, disse Lopen, em uma saudação casual. Acho que seria um péssimo lanceiro, com uma mão só. Está tudo bem, disse Kaladin. Tem outra coisa que preciso que façam. Teremos problemas com Gaz e nosso novo capitão. Ou pelo menos com sua esposa. Se não levarmos material resgatado. Nós três não podemos fazer o trabalho de 30, Kaladin disse Rocha, coçando a barba. Isso aí não é possível. Talvez não, mas a maior parte do tempo nesses abismos é gasta procurando cadáveres que ainda não foram roubados. Acho que podemos trabalhar muito mais rápido. Nós temos que trabalhar muito mais rápido, se vamos treinar com a lança. Felizmente, temos uma vantagem. Ele estendeu a mão, e em SYL ele pousou nela. Kaladin havia conversado com ela mais cedo, e em SYL ele concordara com o plano. Ele não notou ela fazendo nada especial, mas subitamente Lopen arfou. SYL ele havia se tornado visível para ele. Ah! Disse Rocha, curvando-se respeitosamente para SYL. Como coletar caniços? Ora, faíscas me queimem, disse Lopen. Rocha, você nunca disse que ela era tão bonita.
Ele sorriu de orelha a orelha. Seja respeitoso, censurou Rocha. Não deve falar dela desse jeito, pessoinha. Os homens sabiam sobre SYL, naturalmente. Kaladi não falava dela, mas o viam conversando com o ar, e Rocha havia explicado. Lopen disse Kaladi, SYL pode se mover muito mais rápido que um carregador de pontes. Ela vai procurar lugares para coleta, e vocês 4 podem pegar as coisas rapidamente. Perigoso, comentou Rocha. E se encontrarmos um demonio dos abismos quando estivermos sozinhos? Infelizmente, não podemos voltar de mãos vazias. A última coisa que queremos é que a Sal decida mandar gás aqui para baixo para supervisionar. Lopen bufou. Ele nunca viria, gancho. Muito trabalho aqui embaixo. Muito perigoso, também acrescentou Rocha. Todo mundo diz isso, disse Caladim. Mas nunca vi mais do que esses arranhões nas paredes. Eles estão aqui embaixo, disse Rocha. Não é uma lenda. Pouco antes de você chegar, metade de uma equipe de ponte foi morta. Devorada. A maioria das feras fica nos platos intermediários, mas algumas chegam até aqui. Bem, detesto colocar vocês em perigo, mas se não tentarmos esse plano, vão nos tirar do serviço de abismo e vamos acabar limpando latrinas. Tudo bem, gancho, disse Lopen. Eu vou. Eu também, disse Rocha. Com a Ali e Kamura como proteção, talvez seja seguro. Pretendo ensinar você a lutar em algum momento, disse Caladim. Então, quando Rocha frangiu o senho, ele rapidamente acrescentou, você, Lopen, quero dizer. Ter um braço só não significa que você é inútil. Terá uma desvantagem, mas há coisas que posso ensinar para você lidar com isso. Nesse momento, um coletor é mais importante para nós do que outra lança. Por mim, tudo bem. Lopen gesticulou para Dabed, e os dois foram pegar sacos para a coleta. Rocha fez menção de segui-los, mas Kaladi segurou seu braço. Não desisti de encontrar uma saída mais fácil do que lutar, disse Kaladi a ele. Se nós nunca voltarmos, Gaz e os outros provavelmente vão achar que um demonio dos abismos nos pegou. Se houver alguma maneira de alcançar o outro lado. Rocha pareceu cético. Muitos já procuraram. A borda oriental está aberta. Sim, disse Rocha, com uma gargalhada. E quando você conseguir chegar tão longe sem ser devorado por demonio dos abismos ou morto por enchentes, eu te chamarei de meu Kalokeiki. Kaladi ergueu uma sobrancelha. Só uma mulher pode ser Kalokeiki, disse Rocha, como se isso explicasse a piada. Esposa. Rocha gargalhou ainda mais alto. Não, não. Terra baixista bêbado de ar. Ah. Ótimo. Olhe só, veja se consegue memorizar os abismos, talvez fazer algum tipo de mapa. Suspeito que a maioria dos que vêm aqui embaixo sigam as rotas estabelecidas. Isso significa que é muito mais provável que encontremos material de coleta nas passagens laterais, é para lá que vou enviar em CYL. Passagens laterais. Disse Rocha, ainda achando graça. Parece até que você quer que eu seja devorado. Ah, e por um grão carapaça. Eles deviam ser a comida, não os comedores. Eu. Não, não, continuou Rocha. É um bom plano. Só estou brincando. Vou ter cuidado, e vai ser bom ter isso aí, já que não quero lutar. Obrigado. Talvez você encontre um lugar onde possamos sair escalando. Vou fazer isso aí. Rocha assentiu. Mas não podemos simplesmente escalar. O exército tem muitos batedores nas planícies. É assim que eles sabem quando os demonio dos abismos chegam para virar crisálidas, hein? Eles vão nos ver, e não vamos conseguir cruzar abismos sem uma ponte. Era um bom argumento, infelizmente. Se escalassem ali perto, seriam vistos. Se escalassem na zona intermediária, ficariam presos em platos sem ter para onde ir. Se escalassem mais perto dos parchedianos, seriam encontrados pelos batedores inimigos. Isso se eles conseguissem sair dos abismos. Alguns tinham apenas uns 10 metros ou 15 metros de profundidade, outros tinham mais de 30. Ele saiu voando para conduzir Rocha e sua equipe, e Kaladi voltou ao grupo principal de carregadores para ajudar Tex a corrigir posturas. Era um trabalho difícil, o primeiro dia sempre era. Os carregadores eram descuidados e inseguros. Mas também mostravam uma notável determinação. Kaladi nunca havia trabalhado com um grupo menos reclamão. Os carregadores não pediam pausas. Eles não olhavam com raiva quando Kaladi aumentava a pressão. Os senhos frangidos eram para suas próprias fraquezas, jangados consigo mesmos por não aprenderem mais rápido. E eles aprenderam. Depois de apenas algumas horas, os mais talentosos entre eles com Moaz na vanguarda começaram a se transformar em guerreiros. Suas posturas ficaram mais firmes, mais confiantes. Quando deviam estar exaustos e frustrados, ficaram mais determinados. Kaladi deu um passo atrás, assistindo Moaz se posicionar depois que Teft o empurrou. Era um exercício de reajuste. Moaz deixava Teft golpeá-lo, então rapidamente voltava à posição e acertava os pés. Repetidamente. O propósito era treinar para voltar à posição sem pensar.
Kaladi normalmente não teria iniciado os exercícios de reajuste até o segundo ou terceiro dia. Mas ali estava Moaz, absorvendo tudo depois de apenas 2 horas. Havia 2 outros Drey e Scar quase tão rápidos no aprendizado quanto Moaz. Kaladi se recostou contra a parede de pedra. Água fria escorria pela pedra ao seu lado, e uma planta de flor agola agitantemente abriu suas frondes semelhantes a leque sobre a cabeça dele, 2 folhas largas e alaranjadas, com espinhos nas pontas, que se abriam como punhos. Será o treinamento de carregador de pontes? Perguntou-se Kaladin. Ou será a entrega deles? Eles haviam recebido uma oportunidade de lutar. Esse tipo de oportunidade mudava um homem. Ao vê-los de pé, resolutos e capazes, em posturas que haviam acabado de aprender, Kaladi percebeu uma coisa. Aqueles homens rejeitados pelo exército, forçados a trabalhar quase até a morte, então alimentados com comida extra pelo planejamento cuidadoso de Kaladi, eram os recrutas mais capazes e prontos para treinamento que já recebera. Ao tentar derrubá-los, Sadias os preparara para a excelência. Chama e cinzas. Pele tão horrível. Olhos como poços de escuridão. Uma citação da Ilíada provavelmente não precisa de anotação de referência, mas essa vem da linha 482, caso eu precise localizá-la rapidamente. Shallan acordou em um pequeno quarto branco. Ela se sentou, sentindo-se estranhamente saudável. O sol brilhava através das persianas brancas e finas da janela, adentrando o quarto. Shallan frangiu o senho, sacudindo a cabeça confusa. Sentira-se queimada dos pés às orelhas, até a pele descascar. Mas isso era só uma memória. Ela tinha o corte no braço, mas, tirando isso, estava perfeitamente bem. Um som tênue. Ela se virou e viu uma enfermeira seguindo apressada por um corredor branco. Do lado de fora, a mulher aparentemente vira Shallan sentada e agora estava indo informar alguém. Estou no hospital, Shallan pensou. Transferida para um quarto particular. Um soldado espiou dentro do quarto, inspecionando Shallan. Aparentemente, estava sob guarda. O que aconteceu? Perguntou ela. Fui envenenada, não foi? Sentiu um súbito choque de preocupação. Cabeçal. Ele está bem. O guarda simplesmente voltou ao seu posto. Shallan começou a se arrastar para fora da cama, mas ele olhou para dentro de novo com uma expressão zangada. Ela deixou escapar um gritinho, cobrindo-se com o lençol e se recostando. Ainda estava vestindo um dos robes do hospital, muito parecido com um macio robe de banho. Quanto tempo estivera inconsciente? Por que estava? O transmutador. Ela entendeu. Eu o devolvi para Jaina. A meia hora seguinte foi um dos períodos mais miseráveis na vida de Shallan. Ela a passou suportando os periódicos olhares ferozes do guarda e sentindo-se nauseada. O que havia acontecido? Finalmente, Jaina apareceu na ponta do corredor. Usava um vestido diferente, preto com fitas cinzas claro nas bainhas. Ela seguiu na direção do quarto como uma flecha e dispensou o guarda com uma única palavra ao passar. O homem se afastou às pressas, suas botas soando mais alto no chão de pedra do que as chinelas de Jaina. Jaina entrou e, muito embora não tenha proferido acusação alguma, seu olhar era tão hostil que Shallan quis se arrastar para baixo das cobertas e se esconder. Não. Ela queria se arrastar para debaixo da cama, cavar o chão e colocar rocha entre ela e aqueles olhos. Acabou olhando para baixo, envergonhada. Você foi sábia em devolver o transmutador, disse Jaina, em uma voz gelada. Isso salvou sua vida. Eu salvei sua vida. Obrigada, sussurrou Shallan. Para quem está trabalhando? Qual devotário a subornou para roubar o Fabrial? Nenhum, luminosa. Roubei-o por conta própria. Protegê-los não ajudará em nada. Você vai acabar me contando a verdade. Essa é a verdade, disse Shallan, erguendo os olhos, sentindo um toque de desafio. Foi por isso que me tornei sua pupila, para começo de conversa. Para roubar o transmutador. Sim, mas para quem? Para mim, declarou Shallan. É tão difícil acreditar que eu agi por conta própria. Sou um fracasso tão miserável que a única resposta racional é crer que fui enganada ou manipulada. Você não tem motivo para levantar a voz para mim, menina, disse Jaina, calma. E tem todos os motivos para se colocar no seu lugar. Shallan voltou a baixar os olhos. Jaina ficou em silêncio por um momento. Finalmente, suspirou. O que estava pensando, menina? Meu pai está morto. E daí? Ele não era benquisto, luminosa. Na verdade, era odiado, e nossa família está falida. Meus irmãos estão tentando manter as aparências, fingindo que ele ainda está vivo. Mas ousaria dizer a Jaina que seu pai possuía um transmutador. Fazer isso não ajudaria a desculpar o que Shallan fizera, e poderia aumentar ainda mais os problemas da família. Precisávamos de alguma coisa. Uma vantagem. Uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente, ou criar dinheiro. Jaina ficou em silêncio novamente. Quando finalmente falou, parecia estar achando graça. Você pensou que sua salvação seria enfurecer não só todo o fervor, mas também Alekar. Entende o que meu irmão teria feito, se descobrisse.
Shallan desviou o olhar, sentindo-se tola e envergonhada. Jaena suspirou. Às vezes esqueço como você é jovem. Entendo a tentação desse furto. Ainda assim, foi uma estupidez. Providenciei sua passagem de volta a Jaqueve. Você partirá pela manhã. Eu. Era mais do que ela merecia. Obrigada. Seu amigo, o fervoroso, está morto. Shallan levantou os olhos, consternada. O que aconteceu? O pão estava envenenado. Pó de quebra-costas. Altamente fatal, salpicado no pão para parecer farinha. Suspeito que todo o pão tivesse esse veneno, sempre que ele visitava. Sua meta era fazer com que eu comesse um pedaço. Mas eu comi um bocado daquele pão. A geleia continha o antídoto, explicou Jaina. Nós o encontramos em vários potes vazios que ele havia usado. Não pode ser. Comecei a investigar, disse Jaina. Devia ter feito isso imediatamente. Ninguém se lembra direito de onde esse cabiçal veio. Embora ele falasse dos outros fervorosos com familiaridade, para você ou para mim, eles só o conheciam vagamente. Então ele estava enganando você, menina. O tempo todo, estava te usando para se aproximar de mim. Para espiar o que eu estava fazendo, me matar, se possível. Ela tratava do assunto de modo ponderado, sem emoção alguma. Acredito que ele usou muito mais do pó durante essa última tentativa, mais do que já usara antes, talvez esperando conseguir que eu o inalasse. Ele percebeu que seria sua última oportunidade. Contudo, o veneno se voltou contra ele, funcionando mais rápido do que Cabiçal previu. Alguém quase a matara. Não alguém, Cabiçal. Por isso ele estava tão ansioso para que ela provasse a geleia. Estou muito desapontada com você, Shallan, disse Jaina. Agora entendo por que tentou tirar a própria vida. Foi a culpa. Ela não tentara se matar. Mas de que adiantaria admitir isso? Jaina estava com pena dela, era melhor não dar motivo para que mudasse de ideia. Mas e as coisas estranhas que Shallan vira e vivenciara? Será que Jaina teria uma explicação? Olhar para Jaina, vendo a raiva fria por trás da aparência tranquila, assustou Shallan bastante para que suas perguntas sobre os cabeças de símbolos e o lugar estranho que visitara morressem em seus lábios. Como pudera algum dia se considerar corajosa? Ela não era corajosa, era uma tola. Lembrou-se de todas as vezes que a fúria do seu pai encoara pela casa. A raiva mais silenciosa e mais justificada de Jaina não era menos intimidadora. Bem, você vai precisar aprender a viver com sua culpa, disse Jaina. Pode não ter escapado com o meu Fabrial, mas jogou fora uma carreira muito promissora. Esse plano idiota vai macular sua vida por décadas. Mulher alguma irá aceitá-la como pupila agora. Você jogou tudo fora. Ela balançou a cabeça em desagrado. Detesto estar errada. Dito isso, virou-se para partir. Shallan levantou uma mão. Preciso pedir desculpas. Preciso dizer alguma coisa. Jaena. A mulher não olhou para trás, e o guarda não retornou. Shallan se encolheu debaixo da coberta, com um nó no estômago, sentindo-se tão mal que por um momento desejou ter afundado um pouco mais aquele caco de vidro. Ou talvez que Jaena não houvesse sido rápida o bastante com o transmutador para salvá-la. Perdera tudo. Sem Fabrial para proteger sua família, sem tutelagem para continuar seus estudos. Sem cabiçal. Ele nunca lhe pertencera de verdade. Suas lágrimas umedeceram os lençóis enquanto a luz do sol lá fora foi diminuindo até sumir. Ninguém foi ver como ela estava. Ninguém se importava. Um aênio atrás. Caladia estava sentado em silêncio na sala de espera da central de guerra de Amaron. Construída com madeira, a central era composta por dúzias de robustas seções que podiam ser desconectadas e puxadas por chules. Caladia estava sentado ao lado de uma janela, olhando para o acampamento. Havia um espaço vazio onde costumava ficar seu esquadrão. Podia vê-lo de onde estava. Suas tendas tinham sido desmontadas e entregues a outros esquadrões. Restavam 4 dos seus homens. 4 de 26. E seus homens o chamavam de sortudo, de filho da tempestade. Ele começara a acreditar. Eu matei um fractário hoje, pensou, com a mente entorpecida. Como lá nasci em Passo Firme, ou Evod, o marcador. Eu matei um deles. E não se importava. Ele cruzou os braços no parapeito de madeira. Não havia vidro na janela, e ele podia sentir a brisa. Um espreno de vento voejava de uma tenda para outra. Atrás de Caladien, a sala possuía um espesso tapete vermelho e escudos nas paredes. Havia algumas cadeiras de madeira acolchoadas, como a que Caladien estava sentado. Aquela era a sala de espera íntima da central de guerra pequena, mas maior do que toda a sua casa em Lar Petra, incluindo o centro cirúrgico. Matei um fractário, ele pensou novamente. E então entreguei a espada e a armadura. Aquilo só podia ser a coisa mais monumentalmente estúpida que alguém já fizera em qualquer reino e qualquer era. Como fractário, Caladi teria sido mais importante do que Rossoni, mais importante do que Amaron. Ele poderia ir para as planícies quebradas e lutar em uma guerra de verdade.
Nunca mais disputas de fronteiras, nunca mais capitães olhoclaros mesquinhos que pertenciam a famílias sem importância, amargurados porque haviam sido deixados para trás. Ele nunca mais teria que se preocupar com bolhas de botas que não cabiam, refeições com gosto de creme, ou outros soldados querendo puxar uma briga. Ele poderia ter sido rico. E abrir a mão de tudo isso em um instante. E ainda assim o mero pensamento de tocar aquela espada revirava seu estômago. Ele não queria riqueza, títulos, exércitos ou até mesmo uma boa refeição. Ele queria ser capaz de voltar e proteger os homens que haviam confiado nele. Porque havia perseguido aquele fractário. Devia ter corrido. Mas não, insistiu em atacar um tormentoso fractário. Você protegeu seu alto-marechal, ele disse a si mesmo. Você é um herói. Mas por que a vida de Amaron valia mais do que a dos seus homens? Kaladin serviu Amaron devido à honra que ele mostrara. Ele deixava os lanceiros partilharem do seu conforto na central de guerra durante grandes tormentas, um esquadrão diferente a cada tempestade. Ele insistia que seus homens fossem bem alimentados e bem pagos. Ele não os tratava como lama. Mas deixava seus subordinados fazerem isso. E quebrar a sua promessa de proteger Tien. Assim como eu. Assim como eu. As entranhas de Kaladin eram uma massa contorcida de culpa e tristeza. Uma coisa permanecia clara, como um ponto brilhante de luz na parede de um quarto escuro. Ele não queria nada com aqueles espadas fractais. Nem queria tocá-las. A porta se abriu subitamente e Kaladin virou-se na cadeira. Amaron entrou. Alto, magro, com um rosto quadrado e uma longa casaca militar verde escura. Caminhava com uma muleta. Kaladin fitou as ataduras e atá-la com um olhar crítico. Eu teria feito melhor. Também teria insistido que o paciente continuasse na cama. Amaron estava conversando com um dos seus guarda-tempos, um homem de meia idade com barba quadrada e trajes pretos. Por que Taidakar arriscaria? Dizia Amaron em voz baixa. Mas quem mais seria? Os sangue-espectros estão ficando mais ousados. Precisamos descobrir quem ele era. Nós sabemos alguma coisa sobre ele. Ele era Vedano, luminobre, disse o guarda-tempo. Eu não reconheci. Mas vou investigar. Amaron assentiu, ficando em silêncio. Atrás dos dois, um grupo de oficiais olhoclaros entrou, um deles carregando a espada fractal, segurando-a sobre um pano branco imaculado. Atrás desse grupo vinham os 4 membros sobreviventes do esquadrão de Kaladin, Ab, Pes, Alabit e Kore. Kaladin se levantou, sentindo-se exausto. Amaron permaneceu junto à porta, os braços cruzados, enquanto os 2 últimos homens entravam e fechavam a porta. Esses 2 também eram olhoclaros, mas de nível inferior oficiais da guarda pessoal de Amaron. Será que eles estavam entre os que tinham fugido? Foi uma decisão inteligente, pensou Kaladin. Mais inteligente do que o que eu fiz. Amaron se apoiou na muleta, inspecionando Kaladin com brilhantes olhos castanhos. Ele estivera em conferência com seus conselheiros por várias horas, tentando descobrir quem fora o fractário. Você fez algo corajoso hoje, soldado, disse Amaron para Kaladin. Eu? Como responder aquilo? Gostaria de tê-lo deixado morrer, senhor. Obrigado. Todos os outros fugiram, incluindo minha guarda de honra. Os 2 homens mais próximos da porta olharam para o chão, envergonhados. Mas você avançou e atacou. Por quê? Não cheguei a pensar a respeito, senhor. Amaron pareceu descontente com a resposta. Seu nome é Kaladin, não? Sim, luminobre. Dilar Petra. Lembra? Amaron frangiu o senho, parecendo confuso. Seu primo, Rossone, é o senhor da cidade lá. Ele mandou meu irmão para o exército quando o senhor foi recrutar soldados. Eu me alistei com meu irmão. Ah, você disse Amaron. Acho que me lembro de você. Ele não perguntou por Tien. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Por que atacar? Não foi pela espada fractal. Você a rejeitou. Sim, senhor. Ao lado, o guarda-tempo levantou as sobrancelhas, como se não pudesse acreditar que Kaladin havia rejeitado as peças. O soldado segurando a espada fractal continuava fitando-o com assombro. Por quê? Insistiu Amaron. Por que você a rejeitou? Eu preciso saber. Eu não a quero, senhor. Sim, mas por quê? Porque ela me tornaria em um de vocês. Porque não posso olhar para aquela arma e não ver o rosto dos homens que seu portador matou tão casualmente. Por quê? Por quê? Não posso responder a isso, senhor. Kaladin suspirou. O guarda-tempo andou até o braseiro da sala, balançando a cabeça, e começou a aquecer suas mãos. Veja bem, disse Kaladin. Esses fractais são meus. Bem, decidi entregá-los a Kore. Ele tem a patente mais alta entre meus soldados, e é o melhor lutador entre eles. Os outros 3 vão entender. Além disso, Koreb vai cuidar deles, quando se tornar um olho-claros. Amaron olhou para Koreb, e então assentiu para seus atendentes. Um deles fechou as cortinas.
Os outros sacaram suas espadas e começaram a se mover na direção dos 4 membros restantes do esquadrão de Kaladin. Kaladin gritou, saltando para a frente, mas 2 dos oficiais haviam se posicionado junto dele. Um deles o golpeou no estômago assim que Kaladin começou a se mover. Ficou tão surpreso que o golpe o acertou em cheio, e ele perdeu o fôlego. Não. Lutou contra a dor, virando-se para atacar o homem. Os olhos do oficial se arregalaram quando o punho de Kaladin o acertou, jogando-o para trás. Vários outros homens se jogaram contra ele. Kaladin não estava armado, e estava tão exausto da batalha que mal conseguia ficar de pé. Eles o derrubaram com golpes nos flancos e nas costas. Caiu no chão, cheio de dor, mas ainda capaz de assistir enquanto os soldados avançavam contra seus homens. Rees foi abatido primeiro. Kaladin arfou, esticando uma mão, lutando para ficar de joelhos. Isso não pode acontecer. Por favor, não. Ab e Alabet puxaram suas facas, mas caíram rapidamente, um soldado atravessando Ab enquanto outros 2 cortavam Alabet. A faca de Alabet caiu no chão com estrépito, seguida pelo seu braço, e depois pelo seu cadáver. Coreb durou mais tempo, recuando, as mãos espalmadas estendidas. Ele não gritou. Parecia entender. Os olhos de Kaladin estavam lacrimejando, e os soldados o agarravam por trás, impedindo-o de ajudar. Coreb caiu de joelhos e começou a implorar. Um dos homens de Amaron acertou-o no pescoço, cortando habilmente sua cabeça. Em alguns segundos estava tudo acabado. Seu canalha. Disse Kaladin, arfando contra a dor. Canalha tormentoso. Kaladin chorava, lutando inutilmente contra os 4 homens que o seguravam. O sangue dos lanceiros caídos empapava o assoalho. Eles estavam mortos. Todos mortos. Pai das tempestades. Todos eles. Amaron adiantou-se, com uma expressão grave. Ele dobrou um joelho diante de Kaladin. Sinto muito. Canalha. Gritou Kaladin o mais alto que pode. Eu não podia correr o risco que eles contassem o que viram. É assim que deve ser, soldado. É pelo bem do exército. Vamos contar que seu esquadrão ajudou o fractário. Sabe, é preciso que os homens acreditem que eu o matei. Está tomando os fractais para si. Fui treinado no uso da espada, respondeu Amaron. E estou acostumado a usar armadura. Será melhor para Alektar se eu tomar os fractais. Você podia ter me pedido. Raios o partam. E quando as notícias se espalhassem pelo acampamento? Indagou Amaron. Que você matou o fractário, mas eu fiquei com os fractais. Ninguém acreditaria que você os entregou por livre escolha. Além disso, filho, você não me deixaria ficar com elas. Amaron balançou a cabeça. Acabaria mudando de ideia. Em um dia ou 2, teria exigido a riqueza e prestígio. Os outros o convenceriam a isso. Você teria exigido que eu os devolvesse. Levei horas para decidir, mas Restares está certo. É isso que deve ser feito. Pelo bem de Alektar. Não é por Alektar. É por você. Raios. Pensei que você fosse melhor do que os outros. Lágrimas pingavam do queixo de Kaladin. Amaron subitamente pareceu culpado, como se atingido pelas palavras de Kaladin. Ele se virou, acenando para o guarda-tempo. O homem voltou do braseiro, segurando algo que estivera aquecendo nas brasas. Um pequeno ferro de marcar. Era tudo fezimento? Perguntou Kaladin. O honorável luminobre que se importa com seus homens. Mentiras. Tudo mentira. Isso é pelos meus homens, respondeu Amaron. Ele retirou a espada fractal do pano, segurando-a. A gema no seu punho emitiu um lampiso de luz branca. Você nem imagina os fardos que carrego, lanceiro. A voz de Amaron perdeu parte do seu tom calmo e racional. Ele parecia estar na defensiva. Não posso me preocupar com as vidas de uns poucos lanceiros olho-escuros quando milhares de pessoas podem ser salvas pela minha decisão. O guarda-tempo foi até Kaladin, posicionando o ferro de marcar. Os glifos, invertidos, diziam Sasná. Uma marca de escravo. Você foi atrás de mim, disse Amaron, mancando até a porta, contornando o corpo de Reis. Por salvar minha vida, pouparei a sua. 5 homens contando a mesma história teriam credibilidade, mas um único escravo será ignorado. O acampamento de guerra ouvirá que você não tentou ajudar seus companheiros, mas que tampouco tentou detê-los. Você fugiu e foi capturado pela minha guarda. Amaron hesitou junto à porta, apoiando o fio sengo da espada fractal roubada no ombro. A culpa ainda estava presente em seus olhos, mas suas feições tinham endurecido, escondendo-a. Você está sendo exonerado como um desertor e marcado como escravo. Mas foi poupado da morte pela minha misericórdia. Ele abriu a porta e foi embora. O ferro de marcar desceu, queimando o destino de Kaladin na sua pele. Ele soltou um último grito rouco. Fim da parte 3.